Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão do nosso workshop preparatório para Yamim Noraim. Hoje é o nosso terceiro encontro, dia 1º de setembro, e a gente dá as boas-vindas a todos, em particular ao Dani Moredani, que vai nos conduzir aí pela liturgia de Yamim Noraim. Dani, super obrigado desde já e bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado, Rabino Davi. Boa noite a todos. Quem esteve nas duas primeiras aulas, a gente falou um pouco mais de conteúdo, a gente falou um pouco mais sobre o que é a Selichot, o que é esse período, como que a gente se prepara, questões de perdão. Hoje a gente vai mergulhar na liturgia. E eu confesso que depois que eu comecei a preparar a aula, eu percebi que talvez os encontros não serão suficientes. Talvez a gente vai ter que ter um encontro extra entre Rosh Hashanah e Yom Kippur para finalizar Yom Kippur. Porque o conteúdo, mesmo resumido e cortado, ainda é muito grande. Enfim, então sem mais delongas, vamos começar. Eu acho que a gente podia fazer uma brachá de estudo antes, né? A gente não vai estudar Torá exatamente, mas ou a gente pode fazer um Kadish de Rabanan no final. O que você sugere, Rabino? Eu sugiro fazer os dois. O problema de deixar para o final o Kadish, que normalmente a gente esquece do Kadish no final. Então, já que você lembrou da Brahá agora, fazemos a Brahá curtinha, e se a gente lembrar no final, fazemos o Kadish também. Acho legal. A gente não vai estudar exatamente Torá, né? A Não tem Brahá que... problema, tudo é Torá, tudo é Torá. tudo é Torá, é verdade. Então a gente começa Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu bemitzvotav etzivanu la'asok bedivrei Torá. Amém. Amém. Né? Lembrando que lá, Sok Bedivrei Torá não é estudar a Torá, é se ocupar desses dizeres da Torá, ou seja, tem que vir para a vida prática. Não adianta saber tudo da Torá e é aquele ditado popular, faça o que eu falo, mas não faça o que eu... faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, que a gente possa colocar em prática tudo que a gente vai conversar hoje aqui, tudo que eu vou aprender com vocês, e que eu vou compartilhar com vocês também. Vamos iniciar o nosso estudo. Estou na página certa aqui. Acho que é aqui. Vai aparecer para vocês, eu imagino. Apareceu, já apareceu. Vocês estão se vendo ou vocês estão vendo aqui? Apareceu duas janelas. Agora fechou. Agora já está só numa janela, é isso? Agora está a listinha. Maravilha. É isso? Tá Então, bom. eu queria começar compartilhando com vocês, como Hazan, que para a gente fazer uma cerimônia como Rosh Hashanah, Yom Kippur, ou mesmo um Shabbat, um Bar Mitzvah, a gente usa desse artifício do roteiro como algo para nos dar apoio. Então eu vou usar desse mesmo artifício agora para me dar apoio, para nos dar apoio durante o nosso estudo. Então, aqui é a primeira noite de Rosh Hashanah, que não é Shabbat. Porque tem isso, se a primeira noite de Rosh Hashanah for Shabbat, já é um pouco diferente do que está aqui. Essa que a gente vai ver hoje é a que não é Shabbat. Tá bom? Então a gente costuma abrir com o Nigun de Rosh Hashanah. Já vamos falar sobre ele. Eu vou dar uma passadinha na lista e a gente vai ficar num ping-pong aqui, lista e texto. A gente começa com o Nigun de Rosh Hashanah. Acende as nossas velas, quem não acendeu em casa, a gente na sinagoga. Aí depende do nível de observância, a gente já vai ter uma chama pré-acesa para a gente só transferir o fogo, ou a gente acende mesmo as velas. Se a gente entender que o mais importante é acendermos as velas juntos. E como estamos chegando num momento que a gente vive uma vez por ano, né?
a gente faz o Sheheyanu. E aqui já vem um detalhe interessante para a gente pensar juntos. São 2 noites de Rosh Hashanah, né? Na segunda a gente não teria Sheheyanu, mas existem algumas orientações a gente deixar alguma coisa extra para esse momento, para a gente poder fazer o Sheheyanu na segunda noite também, ou pelo menos na mesa do jantar, que a gente tem uma fruta nova que a gente não come faz tempo, para a gente comer junto com a brachá da maçã com mel para poder fazer o Sheheyanu. E aqui a gente vai ver que segue um Arvit normal, né? Parece até com Arvit de Shabbat, tirando o que vem antes, que é o Kabbalat Shabbat. A partir do Barehu, a gente vai ter a Brachá de Ma'ariv Aravim, logo depois do Barehu. Aí a Havat Olam, a segunda Brachá que antecede o Shema. Termina a leitura do Shema com Emet. E a gente vem aqui para a segunda Brachá, para a primeira Brachá pós Shema Israel, que é o Michamocha, né? O Gaal Israel, o Redentor de Israel. E a gente tem, eu acho que vem no que é a segunda brachá, e aqui vem uma coisa diferente, Tiku Vachodesh. Vamos parar por aqui e a gente vem para a nossa folha de apoio do nosso workshop. Então, deixa eu ver. O tamanho tá bom, por favor, me ajudem. Se tiver Pode muito. aumentar um pouquinho, sim. Principalmente o hebraico. Tá bom, agora ficou bom. Ok. Então, para quem já se assustou, não, nós não vamos ler todo esse hebraico, a não ser que sobre tempo no final, a gente vai ler a tradução disso, mas eu duvido que vai sobrar. Então, todo mundo sabe do Kol Nidrei, né? Em Yom Kippur a gente começa com um texto que anula as nossas promessas, né? Anula, de alguma forma, tudo o que a gente combinou conosco e com Deus, deixando bem claro que isso não anula os combinados com outras pessoas, antes de começar o Yom Kippur. E não é tradicional, mas existe na nossa liturgia Atarat Nedarim. É um texto que é dito pelas pessoas, né? A gente não vai olhar para ele agora, se der tempo a gente volta, ele é longo, mas ele é muito claro, muito óbvio, falando que a gente está pedindo anulação dos votos, seja porque a gente não foi capaz de cumprir, seja porque a gente esqueceu dos votos que a gente fez. Aí os sábios que estão nos julgando vão dar uma resposta, anulando e nos absolvendo, e a gente se compromete, então, a partir de agora, que esses votos estão todos nulos. Isso, tradicionalmente, é feito antes ainda da Minha de Rosh Hashanah, né? E para quem tem, para quem segue à risca as questões de acender fogo, se eu posso cozinhar, não posso cozinhar, tem também uma outra tradição, Eruv Tashilin, que é você deixar a sua cozinha propícia para você cozinhar se você tiver Rosh Hashanah caindo uma das noites em Shabat, na sexta-feira. Porque para Yom Tov a gente pode cozinhar, mas para Shabat não. Então a gente tem um eruv, né? Uma cerca para que a gente possa cozinhar também em Rosh Hashanah se for Shabat. E aí vindo para a parte mais prática que todos nós conhecemos, a gente começa com o acendimento das velas. Eu não transliterei de propósito aqui, porque acho que aqui todo mundo vai saber ler comigo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu bemitzvotav etzivanu lehadlik ner shel Yom Tov. Se for Shabbat, ner shel Shabbat ve Yom Tov. Então bendito é você, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos comandaste, que nos santificaste com as suas mitzvot e nos ordenaste acender as velas de Yom Tov. E em seguida a gente faz o Sheheyanu, bendito é você, Adonai, nosso Deus, que nos manteve vivos. Sheheyanu, a palavra Chaim escondida aqui, ó. Vekiemanu, e nos mantiveste, Kayamim, Veigianu, e chegamos Lasman Hazé,
a esse tempo de festa. A gente costuma fazer o Shecheanu em momentos especiais festivos. E aí, então a gente começa com a manguiná, a melodia de Rosh Hashanah. Não sei se todos conhecem a melodia de Rosh Hashanah. Aqueles que não conhecem, aguçem os ouvidos, pois ela é o pano de fundo de todo o Nussach da nossa cerimônia. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Yai, lai, 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 lai. Yai, lai, 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 lai. Yai, lai, lai, lai. Yai, lai, 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 lai. E a gente repete essa melodia algumas vezes, de preferência até todo mundo começar a cantar junto, porque essa é a melodia de todo o nosso serviço, principalmente da noite. Na manhã a gente vai ter algumas variações, a gente vai ter outras melodias de alguns poemas litúrgicos, de alguns piyutim, mas a melodia, o nussach principal, é atrelado a essa melodia. E, como eu coloquei aqui para vocês no nosso roteirinho, essa melodia ela vai acompanhar a gente do Barehu até o Ashkivenu, e aqui a gente não tem mudança, né? Como a gente estava olhando lá nesse roteiro aqui. Quando eu mudo de página, muda para vocês? Alguém me diz sim ou não, por favor? Sim, Obrigado. nada. Ok, então aqui Baruch et Adonai Hamevorach. A gente mantém a melodia, né? E por aí vai. Em todas as brachot, a gente vai fazer só a Hatimah, ou pode fazer o Ahavat Olam inteiro? Pode, mas como a gente está se preparando para uma coisa longa, a gente costuma fazer só o finalzinho. Ve'ahavatcha al tasir mimenu leolamim baruch ata Adonai ohev amo Israel. Né? Mantendo sempre essa melodia, a gente faz o Shema, e esse Veraú Vanav, ele tem sempre, todo Shabbat tem ele também, que a gente começa geralmente no Malchutô. Ele fica um pouquinho antes do Malchutô, né? E aqui a gente também faz a melodia, né? Veraú Vanav Gevurato Shibchu Veodu Lishmo ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה, מרים ובני ישראל. E aí todo mundo canta junto. Lechanu shira besimcha rabah ve'amru chulam mi chamocha ba'elim Adonai mi kamocha nedar b'kodesh nora tehilot osef ele. E aqui eu vou contar para vocês que quando eu cheguei na sinagoga de Campinas, eles faziam todo o Shabat essa melodia. E aí eu falei para eles, sinto muito, se fizer todo o Shabat, ela deixa de ser especial em Rosh Hashanah. Então, eles muito contrariados concordaram comigo, a gente parou de fazer essa melodia e deixou fazer só em Rosh Hashanah. E a gente segue com o Acho que vem no normal. E aqui vem a primeira mudança que a gente tem em Rosh Hashanah. Na noite de Rosh Hashanah, a gente vai fazer esse trecho desse Salmo 81. Tiku vachodesh shofar. Toquem na lua nova, no mês, né, Chodesh, o shofar. Bakese leyom chageinu.
na marcação para o dia da nossa festa. Que Chok le Israel, que uma lei para Israel, Humishpat leloei Yaakov, é um preceito para o Deus de Yaakov. Né? Tem algumas melodias aqui, muitas delas são tradicionais, dependendo da região que você vai fazer o serviço. Eu gosto muito da Tiku v'chodesh shofar b'kesel yom chageinu ki chok leIsrael hu mishpat leElohei Yaakov. E por aí vai. Essa é pouco conhecida, mas eu gosto muito dela. E a ideia aqui, esse marcação está entre aspas, porque na verdade aqui esse kese leyom chageinu tem a ver com kisui, com cobertura. Por quê? Porque as nossas festas, se a gente prestar atenção no nosso calendário, elas costumam acontecer nos dias 15. E o que é dia 15 para o nosso calendário judaico? Alguém sabe? Que eu garanto para vocês que todo o Seder de Pesach, se vocês olharem no céu, vocês vão ver uma lua cheia. Dia 15 no nosso calendário é dia de lua cheia, é a metade do mês. Porque o nosso mês começa na lua nova. E como essa festa começa não na lua cheia, começa na lua nova, é como se a lua tivesse escondida. Então por isso esse kese, essa máscara, essa cobertura no dia da nossa festa. Tá? Em seguida a gente faz o Kadish do meio, como todo serviço a gente vai fazer, para começar a Midá, que é silenciosa, mas já é cheia de mudanças. Então aqui eu vou apontar algumas das mudanças da nossa Amidá. Essas mudanças valem tanto para a noite, quando ela é feita de forma individual, quanto para o Shacharit. Para Musaf vai ter algumas mudanças extras. E também Mincha, a gente vai ter as mesmas alterações na Amidá. Qual que é a primeira alteração da Amidá? Na primeira brachá de Avot, todo mundo lembra disso? Eu falei para a gente dar uma olhada no curso do Rabino Davi de liturgia, que ia ser importante, né? Essa brachá de Avot é aquela que fala dos nossos patriarcas e matriarcas, dos nossos antepassados, né? No meio dessa brachá, a gente adiciona esse texto. Zochreinu lechaim, melech hafetz b'chaim, vechotveinu besefer hachaim, lemancha, lemancha, Elohim chaim. Zochreinu lechaim, lembre-se de nós para a vida, melech hafetz b'chaim, rei que deseja a vida. Vechotveinu besefer hachaim, e inscreva-nos no livro da vida. Lema'ancha, por sua causa, Elohim chaim, Deus da vida. E esse Zochreinu lechaim, ele acompanha todas as vezes que a gente tiver a Amidá, seja silenciosa, seja em voz alta. Só tem uma única mudança na última etapa do Yom Kippur, na Neilá, que em vez de inscreva-nos, a gente pede e assina. Verhotmeinu besefer hachaim. Mas se não, esse Zochreinu vai ter sempre. E tem outras melodias, né? Zochreinu lechaim, melech chafetz b'chaim, Zochreinu lechaim, melech chafetz b'chaim, vechotveinu besefer hachaim, lemancha Elohim chaim, lemancha Elohim chaim. Isso na primeira brachá. Na segunda brachá, brachá de Gevurot, é aquela que a gente tem o Mechal kel chaim,
vechesed. Essa já é a melodia de Rosh Hashanah, que eu estou fazendo agora. A gente tem adicionado essa pequena frasezinha antes do finalzinho da brachá. Mi hamocha av harachamim zocher yetzurav lechaim berachamim. E continua o texto normal. Venemanata lehachayot meitim. Ou lehachayot hakol, como o mundo liberal tem trocado nessa brachá. E o que significa isso? Quem é como você, Pai de misericórdias, que lembra de suas criaturas para a vida em misericórdia? Então, lembrando da nossa primeira aula de liturgia, a segunda aula do workshop, toda a ideia construída pelos rabinos em torno da festa de Rosh Hashanah, que na Torá não é conhecida como Rosh Hashanah, como a gente já falou, mas eu vou reforçar a ideia, Yom Teruah, o dia da Teruah, Teruah, o toque do shofar, ou Yom HaZikaron, o dia da lembrança. Eles trazem essa ideia toda do perdão baseado nessa característica de Deus, nos atributos divinos de misericórdia. Né? Então, a gente reforça aqui na nossa Amidá que Deus é misericordioso e que Ele tem misericórdia de todas as suas criaturas e que sejamos sempre olhados para a vida por Deus misericordioso. E aqui começam as grandes mudanças. Então, antes de eu continuar aqui, eu quero olhar para a cara de vocês para saber como é que vocês estão me acompanhando. Vocês sentem falta do texto inteiro? Tudo bem eu colocar só as mudanças? O pessoal tá com mais ou menos a ideia da Amidá na cabeça? Vocês lembram do que a gente viu com o Rabino no curso de liturgia, nas duas aulas de liturgia? Eu não vejo nenhuma resposta, nem sim, nem não. Isso me Eu preocupa. acho que quem nunca viu o serviço passado umas 2, 3 vezes vai estar perdido, Daniel. Eu imagino que sim, porque eu estou perguntando, porque eu sei que o pessoal aqui deu uma olhada nas aulas, não precisa lembrar tudinho, mas só ter essa noção, né? Então eu vou fazer um resumo rápido, tá? Amidá, a principal oração conhecida no Talmud como Hatefilá, a reza. Ela tem algumas possibilidades de composição. Todas as composições da Amidá vão ter as 3 brachot do começo e as 3 brachot do final mantidas. Elas não são trocadas, elas têm inserções, como o que eu mostrei agora para vocês. Então, voltando aqui para o nosso apoio, a primeira brachá que a gente chama de Avot, ela sempre vai existir, que termina com Baruch atah Adonai, Magen Avraham, Ve'ezrat Sarah. Né? O escudo de Abraão e a ajuda de Sará. Falando dos nossos antepassados. E como a gente fala dos antepassados em Rosh Hashanah, a gente adiciona o lembra de nós. Né? Estamos falando lá dos antepassados. Lembra que você fez um pacto com nossos antepassados? Então, por favor, continue esse pacto. A segunda brachá, Gevurot, fala da grandiosidade de Deus, né? Que a gente fala do Deus que é capaz de dar vida aos mortos, né? Mechaye hametim. Então ela também é sempre mantida na Amidá. Ela sempre vai estar lá, seja Shabbat, seja Yom Tov, seja dia da semana, não importa, seja Rosh Hashanah, seja Yom Kippur, Musaf, Neilá, ela sempre vai estar presente. As 3 primeiras. Né? E a gente adiciona aqui, como fala do poder de Deus, quem é como tu, Pai da misericórdia, né? Colocando de novo Deus nas alturas. E a terceira brachá
é a Kedushat Hashem, a santificação do nome de Deus. Ela também vai estar sempre presente. O que muda na Kedushá entre a silenciosa e a feita coletivamente em voz alta é que no silencioso a gente só faz a brachá Kedushat Hashem, simples, né? Ha'el HaKadosh, a gente termina Baruch Atah Adonai, Ha'el HaKadosh, o Deus santificado. Quando a gente faz em voz alta, a gente troca isso pela Kedushá, que quem acompanha o nosso Shabat, que a gente faz em voz alta, Nekadesh et Shimcha ba'olam Keshem shemakdishim oto bishmei marom. Então essa é a Kedushá. Quando a gente faz em voz alta, a gente troca pela Kedushá. Aqui a gente está na voz silenciosa, tá? E o texto da Kedushat Hashem de Rosh Hashanah é um texto próprio. Tanto Rosh Hashanah como Yom Kippur tem uma mudança muito especial, que só acontece nesses dias. Nenhum outro dia do ano temos esse texto. E por isso eu decidi que a gente vai estudar esse texto. Não vamos ler o hebraico, porque senão o tempo vai muito longo, mas sim vamos ler toda a tradução e eu gostaria de voluntários para que minha voz não seja algo que vocês não aguentem mais ouvir daqui a pouco. Mas um por vez, tá, pessoal? Eu posso começar. Por favor, Carol. Então, o primeiro trecho do Kedushat Hashem, né? Ele é meio que igual. Deixa só eu puxar aqui esse Mahzor para vocês darem uma olhada, que vai ajudar. Aqui, eu estou no Tikkun Vachodesh. Ih, não. Isso daqui está em inglês. Esse não tem. Não, mas esse não tem Amidá. Eu quero mostrar o texto em hebraico. Esse aqui não tem a Amidá. Então, deu ruim. Mas aqui eu vou achar rapidinho para mostrar para vocês. Ameir Laretz Ladarim, Alea Berachamim, Betuvô. Essa aqui está no Shacharit ainda. Shacharit. Poderia simplesmente pegar o Mahzor e ler para vocês, também funciona. Shacharit ainda. Puxa vida. É longo esse Shacharit, nem percebi que foi tanta coisa. Espero que dê tempo da gente ver tudo que eu separei para hoje. Aqui. Então, aqui a gente tem o Vechem ten pachdecha. Então a gente começa o Kedushat Hashem com a mesma brachá. Atah kadosh veshimcha kadosh, o kedoshim bechol yom yehalelucha sela. Esse é o começo igual, né? Você é santo e o seu nome é santo, e santos são em todos os nomes, em todos os dias, nós vamos louvar você, sela, né? Vamos louvar você para sempre. E aí começa o texto que a Carol vai ler agora para a gente. Já estava desistindo. Vai lá, Carol. E assim conceda que sua reverência, Adonai, nosso Deus, esteja sobre todas as suas obras, e seu temor sobre tudo o que você criou. E todas as suas obras o temerão, e se prostrarão diante de você todos os seres criados, e que todos eles formem uma única banda para fazer a sua vontade com um coração perfeito. Pois sabemos, Adonai, nosso Deus, que o domínio é seu, a força está em suas mãos, o poder está em sua mão direita e seu nome é temível sobre tudo o que criaste. Então, é um texto diferente, é um texto que
coloca não só o ser humano, mas toda a obra, toda a criação divina, né, como criaturas que estão aqui para cumprir com a vontade de Deus. Mas vejam que ainda assim a gente continua falando do nome de Deus, a gente está na Brachá, né, santificação do nome de Deus. Então, a gente continua com essa kavaná no nosso texto, né, o texto ele continua trazendo a ideia de santificar o nome de Deus. Obrigado, Carol. Eu preciso de um outro voluntário, Posso voluntária. ler? Por favor. Portanto, Portanto, conceda honra, Adonai, ao seu povo, louvor àqueles que o temem, esperança àqueles que o buscam, confiança àqueles que anseiam por você. Está fechado lá, Dani, alguma coisa é alegria? alegria. Alegria é, por isso, aqueles que eu temem, boa esperança àqueles que eu busco, confiança àqueles que anseiam por você, alegria à sua terra, felicidade à sua cidade, florescimento de orgulho a Davi, seu servo, e uma profusão de luz ao filho de Eshai, seu ungido, rapidamente em nossos dias. Filho de Ishai é Davi. Ele está repetindo Davi, ser ungido, novamente Davi. Em hebraico o texto é Meshiach, né? Meshichecha, bimherá beyameinu. Então, mais uma vez, agora a gente quebra um pouco o protocolo, porque se vocês lembram, quando o Rabino Davi explicou o que muda na Amidah de dias de semana para a Amidah de Shabat, é justamente que as três primeiras brachot continuam as mesmas, as outras três brachot continuam as mesmas, as 13 brachot do meio do dia da semana, que vão totalizar 19 brachot, são brachot de pedido. E no Shabat a gente não pede para Deus. E aí vem várias explicações. Eu gosto muito da que diz que Deus merece descansar no Shabat também, não é dia de ficar ouvindo pedido nosso, né? Tem explicações mais místicas de que se a gente está num dia que a gente se desliga um pouco do plano material, não é hora da gente fazer pedidos que tenham um cunho material, né? Que tem a ver com a nossa vida do dia a dia. Mas a gente está num momento especial aqui, a gente não está pedindo coisas para o dia a dia, a gente está pedindo, né, uma vez por ano, que Deus nos perdoe, e que a gente seja otimista, que a gente tenha esperança, né? Então, aqui tem um pedido: conceda honra, louvor, boa esperança, confiança. A gente está pedindo uma coisa para Deus, né, nessa bênção ainda de santificação do nome. Obrigado, Jacobson. Mais um voluntário ou voluntária. Vamos precisar de mais alguns, viu? Já, quem está na dúvida, já se prepara. Posso ir? Por favor, Silvia. E então os justos verão e se alegrarão, e os retos se regozijarão, e os piedosos exultarão com cânticos de alegria. A injustiça fechará a boca, e toda a maldade desaparecerá como fumaça, quando você removesse o domínio do mal na terra. Que esse dia chegue, né? Aqui já traz uma ideia messiânica, lembrando que a gente terminou a parte anterior, né? Falando Levenishai Meshichecha Bimherá Beyameinu, né? Que a era messiânica chega em nossos dias ainda, né? Beyameinu, em nossos dias. Então, esse próximo parágrafo aqui, ele traz uma imagem dessa era messiânica, né? Vai ser quando os justos vão se alegrar, os retos vão ter todos os benefícios que eles merecem, os piedosos, e o mal vai ser removido da terra. Be'ezrat Hashem, com a ajuda de Deus, que a gente chegue nesse dia em breve. E a gente faz esse pedido só na Amidah de Rosh Hashanah, hein?
Olha só. Vamos seguir. Quem vai ser o nosso próximo Posso ler? voluntário? Encontre um Posso ler? isqueiro para queimar as calorias. Oi? Vocês estão Não. me ouvindo? Por favor, Marcelo, pode ler. E você, Adonai, reinarás sozinho sobre todas as suas obras no monte de Sião, morada da sua glória, e em Jerusalém, cidade do seu santuário, como está escrito nas suas palavras sagradas. Adonai reinará para sempre, o teu Deus, de Sião, por todas as gerações. Aleluia. Aleluia. Né? Louvemos a Deus. Então aqui, continuando, né, nessa ideia messiânica, a gente fala desse momento que a gente espera que chegue, né, onde Deus vai habitar junto com a gente e não precisa de templo, né, mas que Jerusalém, que eu gosto de falar muito que quando a gente se vira para Jerusalém para rezar, fala, não é tão importante o lado, porque se a gente entender que Jerusalém está no nosso coração, qualquer lado que a gente virar, a gente está virado para Jerusalém. Então, né, essa ideia aqui. Aí, a gente está praticamente terminando essa Kedushat Hashem, né? E o finalzinho já é quase igual ao texto da Amidah de dia a dia, mas tem uma pequena diferençazinha aqui. Por favor, quem é o nosso próximo voluntário, voluntária? Posso ler então. Venorá Shemecha. Por favor. Kadosh atah venorá shemecha. Você é santo e temível é o seu nome. Não há outro Deus além de ti, como está escrito. Adonai Tsevaot é exaltado pela justiça e o Todo-Poderoso, o Santo, é santificado pela retidão. Baruch atah Adonai Hamelech Akadosh. Muito obrigado, Paulo. Então aqui a gente está finalizando a Brachá, né? Então isso é uma estrutura importante. Deixa eu voltar a olhar para vocês um pouquinho. Isso é uma estrutura importante da gente entender na nossa liturgia. As bênçãos, elas têm dois tipos. Ela tem a bênção curta e a bênção longa, né? Todas elas vão começar com Baruch atah Adonai. As bênçãos longas, elas vão ter um longo texto e vão trazer uma assinatura, que também vai ser Baruch atah Adonai. Também vai terminar com Bendito é você, Adonai. Alguns vão falar para mim assim, não, mas Dani, a Havat Olam é longo e só tem Baruch atah Adonai no final. Não, a Havat Olam é curto, né? Longo é a primeira brachá depois do Barehu, que começa logo depois do Barehu e vai terminar lá quase 20 minutos depois, né? Quando a gente fala Yotzer HaMeorot, o Criador das Luzes, né? Que a Marli canta tão bonito pra gente nos sábados. Or Hadash Al Tzion Tair, né? A gente termina essa assinatura dessa primeira brachá. Então aqui a gente, de novo, a liturgia, ela trouxe uma nova ideia sobre a santificação do nome de Deus, fez pedido, trouxe a era messiânica, mas ela vai assinar falando do nome de Deus novamente, né? Como Paulo leu pra gente, lindamente. E no final a gente tem mais uma troca. Em vez de Baruch atah Adonai Ha'el HaKadosh, o Deus santificado, a gente tem Hamelech HaKadosh, o Rei santificado. E isso é muito importante nos Yamim Noraim, né? A gente tem essa imagem de Deus como um rei que julga os seus súditos. Quem lembra, na semana passada eu falei que as Selichot, elas estão baseadas nessa ideia de que em Elul, Hamelech Bassadeh, o rei está no campo. Né? Então, como se Deus estivesse mais perto da gente, olhando o que a gente está fazendo. Né? Está ali, no quintal do palácio, ele não está mais no trono. Está ali, mais perto dos seus súditos. Então, essa imagem de Deus como um rei
ela é muito notória em Rosh Hashanah, né? Inclusive tem um texto que tem uma única vez por ano que a gente faz a Melech HaKadosh. Esse agora a gente vai repetir toda vez que fizer a Amidá, como eu falei, né? Essa Amidá que a gente está vendo agora, toda vez que for repetida durante os Yamim Noraim, né, vão ter essas inserções e as alterações especiais dos dias festivos nos dias festivos. Por que isso? Porque entre Rosh Hashanah e Yom Kippur eu tenho as inserções, mas não as modificações. O texto da Amidá continua igual. Então quem pegar um Sidur vai ver que o texto da Amidá que a gente lê sempre é o mesmo, só que ele tem lá, nos 10 dias de repentance, em português de perdão, nos 10 dias de perdão, a gente adiciona o Zochreinu Lechaim, que a gente viu lá na primeira brachá, Michamocha, na segunda brachá, mas o texto volta a ser, continua sendo da semana. Quando a gente, no Shabbat Shuvah, que a gente vai ter na sexta-feira à noite, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, a gente tem aquela repetição única de Shabbat da Amidah em voz alta, à noite, que começa com Vayehulu Hashamayim Vehaaretz Vechol Tzevam, e a gente tem o Magen Avot. O Magen Avot é o resumo da Amidah, das 7 bênçãos da Amidah de Shabbat, e a gente fala Amelech HaKadosh Ein Kamohu, em vez de Ha'el HaKadosh. Então, essa imagem de Deus como um rei, ela é muito, muito importante nesses dias na nossa liturgia. Vamos voltar aqui. Então, essa é a terceira brachá da Amidah, né? A santificação do nome de Deus, que termina com esse último parágrafo, e temível é seu nome, não há outro Deus além de ti, como está escrito. Bendito é você, Adonai, o Rei Santo. E aí vem a quarta brachá, Kedushat Hayom. O que é esse Kedushat Hayom? É a santificação do dia. Então, no Shabat, a gente vai ter Kedushat Hayom, substituindo as 13 bênçãos de pedidos. Vai ser uma bênção só, a santificação do dia, que substitui as 13 bênçãos de pedidos. Só que no Shabat, Kedushat Hayom vai falar de Shabat. Em Yom HaZikaron, vai falar de Yom HaZikaron. Então também temos um texto aqui que é único, né, para Rosh Hashanah, que só vai ser na Amidah de Rosh Hashanah, seja na noite, na manhã, na Minchá, na outra noite, nos 2 dias de Rosh Hashanah, a gente vai ter esse texto aqui como quarta brachá. Mais uma vez, convoco outros voluntários para lermos e estudarmos o texto que muda na Amidah de Rosh Hashanah. Posso ler? Por favor. Peraí, só um instante, que nem eu fiz com a Carol, vou te deixar em suspenso só um segundinho. Né? Aqui, Kedushat Hayom, ela começa direto, Atah bechartanu mikol ha'amim. Tá? Ela não tem um começo comum. Por quê? Porque essa é uma brachá que está completamente diferente. Diferente das 3 primeiras, que tem adições ao texto tradicional. O texto tradicional continua mantido lá. Essa aqui não, ela é uma brachá especial. Então ela começa Atah bechartanu. Por favor, pode ler. Você nos escolheu dentre de todos os povos. Você nos amou e se deleitou em nós. Você nos exaltou acima de todas as línguas e nos santificou com os seus mandamentos. Você nos aproximou, nosso Rei, da sua servidão e do seu grande e santo nome, que você pronunciou sobre nós. Obrigado, Lu. Então, a gente vê aqui que, por enquanto, não parece que está falando do dia, né? Mas está falando do povo escolhido.
Eu confesso para vocês que essa é uma parte da nossa liturgia que eu vejo e penso e olho, acompanho as pessoas que fazem mudanças e alterações na liturgia. Muitas dessas pessoas já trazem textos novos para esses momentos onde fala que Deus nos escolheu entre todos os outros povos, né? Ou pelo menos que não fale como o trecho tradicional do Aleino, que nós somos melhores que os outros povos, né? A gente pode ser o povo escolhido, mas lembrando que o povo escolhido não é porque nós somos melhores, e sim porque nós temos um fardo a carregar. Nós somos escolhidos porque nós temos a obrigação de ser um povo que traga a santidade para o mundo. Esse é o pacto inicial de Abraham com Deus, né? Que a descendência de Abraham seja uma bênção para o mundo. Então, é aí que nós somos escolhidos, e não por sermos melhores, ou por termos vantagens, ou por sermos queridinhos de Deus, como muitos trazem essas imagens, né, no mundo tradicional judaico, no mundo ortodoxo. Eu gosto de frisar que, e eles também sabem disso e falam disso, né, apesar de trazerem essa outra imagem de povo escolhido como o suprassumo da criação, mas é clara essa ideia de que nós somos o povo escolhido, porque temos uma obrigação para com todos os outros povos de trazermos a santidade e a era messiânica para todos os outros povos. Mas aqui esse texto ele ainda traz muito essa coisa, né, que nos exaltou acima de todas as línguas. Vamos continuar, tá? Então, tudo bem, não fiquem bravos comigo por estar fazendo uma pequena crítica ao texto, espero que não, mas a ideia desse texto é, como a gente vai falar da santificação do dia, então, por que o dia é especial? Né? Porque nós somos especiais perante Deus de alguma forma, e aí ele continua. Por favor, podemos continuar essa leitura? Quem se voluntaria? Eu vou ler. Obrigado, Ana. Eu vou ler. Bom. E tu nos deste. E tu nos deste, Adonai, nosso Deus, em amor, este dia de Shabat, este dia de memória, um dia para a memória do toque do shofar com amor, um dia de assembleia sagrada comemorando o êxodo de Mitzrayim. Mitzrayim, é o Egito, né? Mitzrayim, a terra tsar, a terra estreita, Mitzrayim. Então veja, se for Shabat, a gente está falando da santidade do dia. Então a gente tem que falar. Nos deu Adonai em amor esse dia de Shabat e esse Yom Zikaron, e esse dia de memória, de lembrança. Um dia de toque do shofar ou um dia para a memória do toque do shofar. São as adições de Shabat. Tá? Mas aqui a gente já está falando do dia especialmente, né? Tá claro aqui que é o Yom HaZikaron, Yom Teruah, o dia do toque do shofar, né? Da Teruah. Mikra Kodesh, é um dia de assembleia, de juntarmos, né? Zecher Litziat Mitzrayim, lembrando a saída do Egito. E esse texto aqui, a gente não vai ler, ele é um texto que é lido todo Rosh Chodesh. Por que ele está aqui, gente? Você falou que era Lua Nova, né? Porque Rosh Hashanah é no dia Rosh Hashanah. é Rosh Chodesh. Então, como todo Rosh Chodesh, a gente vai ter o Ya'ale Ve'yavo, né? Nosso Deus e Deus de nossos pais, que ascenda, venha, alcance, apareça, seja desejado e ouvido, contado e lembrado, nossa memória e nosso julgamento. A lembrança de nossos pais, a lembrança do Messias, filho de Davi, teu servo, a lembrança de Jerusalém, cidade do seu santuário, a lembrança de todo o teu povo, a casa de Israel. E por aí vai, né? Então, isso a gente lê todo o Rosh Chodesh.
E aqui vai mais um parênteses importante. O que todo Rosh Chodesh tem a ver com todo Rosh Hashanah? Além de Rosh Hashanah ser um Rosh Chodesh, a gente tem esses cíclicos períodos cíclicos no judaísmo. Então, uma vez por ano, a gente tem um grande Rosh Hashanah. A gente tem um grande Yom Kippur. Mas uma vez por mês, a gente tem também um pequeno dia de perdão, um pequeno dia de lembrança, né? Um pequeno Yom HaZikaron. E diariamente a gente também tem pequenos ciclos, né? Seja o Tachanun da reza pedindo perdão, seja o Modeani, como a gente falou na aula passada. Então, esses ciclos eles acontecem. Então, o Rosh Chodesh ele é também um início, é um marco de início, né? Só que ele é um marco mensal. Rosh Hashanah acaba sendo esse marco anual, que também acontece no começo do mês, também é um marco mensal. Então a Amidah vai trazer o Ya'aleh Ve'yavo no mesmo lugar que ele aparece na Amidah de Shabbat, na Amidah de dias da semana, no meio do Kedushat Hashem, Kedushat Hayom, perdão, a santificação do dia, ele vai aparecer. E a gente termina esses dois últimos parágrafos. O último é muito parecido com o parágrafo da Amidah normal, o penúltimo nem tanto. Mais dois voluntários, por favor. Hoje vai todo mundo, gente. Eu posso ler? Por favor, Fábio. Começa no nosso Deus, Nosso né? Deus. Isso. Ok. Nosso Deus e Deus de nossos pais, reine sobre o mundo inteiro com sua glória. Seja exaltado sobre toda a terra com sua honra e apareça o esplendor de seu poder majestoso sobre todos os que habitam o mundo habitado de sua terra. Para que tudo que foi feito saiba que foi feito por ti, e tudo que foi formado compreenda que foi formado por ti. E todos os que têm fôlego em suas narinas dirão: Adonai, Deus de Israel, é rei, e seu reinado governa sobre tudo. Muito obrigado, Fábio. Não tem muito o que explicar aqui, né? O interessante é a gente ver que mesmo na santificação do dia, a gente fala do dia, mas a gente volta a trazer essa exaltação e essa glorificação de Deus como Criador. E o último trecho é um trecho que ele é muito parecido, só o finalzinho que muda, mas é muito parecido com a Amidah que a gente faz de Shabat ou de dias da semana. Por favor, nosso último voluntário desse momento. Vai ter mais depois, viu, gente? Vai todo mundo hoje. Ninguém vai escapar de ler um pedacinho. Posso ler? Por favor, Gilda. Nosso Deus e Deus de nossos pais, agrada-te do nosso descanso. Isso se for Shabat, tá? O que está entre parênteses é só se for Shabat. Santifica-nos com os teus mandamentos e dá-nos a tua parte na tua Torá. Satisfaz-nos com a tua bondade e alegra-nos com a tua libertação. Pode ler o parênteses. Se for Shabat, a gente vai ler. E purifica os nossos corações para te servirmos em verdade, pois tu és o Deus verdadeiro, e a tua palavra é verdadeira e eterna. Bendito sejais, Adonai, Rei sobre toda a terra, santificador, e de Israel e do dia da memória. Obrigado, Gilda. Então, a gente finaliza essa brachá, né? Lembrando, a brachá vai ter sempre uma assinatura final, né? Baruch atah Adonai. Isso aqui é muito característico, porque é super cantado isso, e a melodia costuma ser a mesma em quase todas as comunidades que eu já fui. Né? Eles fazem Baruch atah Adonai,
Melech al kol haaretz, Mekadesh Israel. Melech al kol haaretz, Mekadesh Israel. Ou Mekadesh HaShabbat veIsrael, Veyom HaZikaron. E em muitos lugares param aqui a reza coletiva quando é Shacharit, né? A gente está, por um acaso, esse texto que eu tô na imaginação do roteiro em Arvit. Isso tudo aqui é silencioso. Isso aqui ninguém vai fazer em voz alta, né? A quinta brachá, então as três últimas, voltando agora, são três. Aí a quarta brachá substitui as 13, e as três últimas, a quinta, a sexta e a sétima, continuam as mesmas brachot. A Avodá, que fala do serviço para Deus, não tem nenhuma mudança, nenhuma alteração, nada inserido, ela é exatamente igual à brachá da Amidá, de dia de semana, de Shabat, não muda nada. Rodaá. Rodaá é gratidão, é a bênção de agradecimento. É aquela que começa com Modim Anachnu Lach, que a gente costuma se curvar, né? Ela vai ter uma pequena frase a mais, simples, no meio do texto. Urtov lechaim tovim, kol bnei beritecha. E inscreva para uma vida boa todos os filhos da sua aliança. Né? Então a gente está aqui numa brachá de agradecimento, estamos agradecendo, e a gente dá um pequeno pedido, todos os filhos da tua aliança, e eu sempre que falo isso, gosto de focar minha cabeça na aliança entre Deus e Noé. Né? Todos os filhos da tua aliança sejam todos os seres humanos, e não só a aliança de Abraham, mas sim toda a humanidade. E a última brachá da Amidá, a sétima brachá, que fala de paz, né? Vocês devem conhecer, lembrar do Sim Shalom Tovah Uvrachá, ou Sim Shalom Tovah, né? Tem outras melodias que me fugiram da cabeça agora, mas é o Sim Shalom, né? Que a gente costuma, muitos lugares voltam a tefilá coletiva, trazendo o Sim Shalom, cantando essa brachá. E aqui a inserção, o que tem a mais na sétima brachá, é o Besefer Chaim, que em Rosh Hashanah costuma se voltar. Então, na noite de Rosh Hashanah, a gente faz toda a Amidá em silêncio. Em vez de voltar no Sim Shalom ou no Ihiu Leratzon, que a gente costuma fazer, por exemplo, no Shabbat, no Shacharit de Shabbat, no Neshama, né? Em vez de voltar para esse pedaço, a gente costuma voltar em Rosh Hashanah aqui. Besefer Chaim Bracha Veshalom Ufarnasa Tova Nizacher Venikatev Lefanecha Anachnu Vechol Amcha Beit Israel Lechaim tovim shalom. E repete, Besefer Chaim. E está sem transliteração aqui de propósito, que é para fazer o merchan do nosso curso de alfabetização, que, por favor, interessados, entrem em contato com a Laila. Queremos fechar uma nova turma, não é isso, presidente? Então, quem ainda não sabe ler hebraico, vale a pena. Essa primeira etapa da alfabetização, ela faz muita diferença em todo o resto do caminho dentro da tefilá judaica. Tá? E a tradução, Besefer Chaim, no livro da vida, Bracha Veshalom, de bênção e paz, o Farnassá Tová, e de bom sustento, Nizacher Venikatev Lefanecha, sejamos lembrados e inscritos diante de ti. Anachnu vekol amcha beit Israel, nós e todo o teu povo da casa de Israel, lechaim tovim ulechalom, para uma boa vida e para a paz.
Ok, deixa só eu ver como é que estamos. Já perdemos algumas pessoas no meio do caminho. Parabéns a todos que estão aí, firmes e fortes. Não é a coisa mais tranquila de se estudar, mas eu espero que essa passada rápida que a gente deu pela Amidá e pelas mudanças que a Amidá de Rosh Hashanah tem, posso ter despertado o interesse de vocês para dar uma olhadinha antes de Rosh Hashanah ou rever essa gravação, para quando forem fazer a Amidá de Rosh Hashanah, vocês tenham a Kavaná no nível máximo possível, sabendo o que o texto está falando, entendendo o que é a bênção de Avot, por que eu falo Zochreinu Lechaim, né? Nos lembre para a vida, o que é a Brachá de Gevurot, por que eu vou adicionar o Michamocha, enaltecendo Deus, quem é como tu, Deus, Pai misericordioso, lembrando na terceira Brachá, Kedushat Hashem, que eu estou enaltecendo o nome de Deus, que aqui eu me dei a liberdade até de pedir algumas coisas, por mais que seja Yom Tov, né, e como eu enalteço o nome de Deus. A quarta brachá, Kedushat Hayom, a santificação do dia. Por que esse dia é especial? Então, no Shabat, que a gente consiga entender o que o Shabat é especial para a gente. Em Rosh Hashanah, por que Rosh Hashanah é especial para a gente? Né? Vem o Rosh Chodesh no meio, para a gente lembrar que é início de ciclo. Então, tudo isso que a gente viu, que a gente possa trazer um pouquinho disso no nosso coração quando a gente chegar na nossa tefilá, cantar junto Besefer Chaim, junto com o Hazan e a Hazanit, que vão estar lindamente cantando no nosso serviço do Neshama, ou quem estiver em outra sinagoga também possa cantar junto. Paramos com a Amidá. Não, estamos longe de acabar, gente. Mas longe de acabar. O nosso tempo é curto, por isso eu falei que acho que a gente vai ter que ter mais um dia. Cadê aqui? Então, voltando para o nosso roteiro inicial, olha só. A gente viu que o acendimento das velas é um pouco diferente, a gente tem o Shecheanu a mais, vai ter aquele trecho do Salmo, toquem o shofar no mês, na lua nova. A grande oração, né, a Amidá, ela tem todas as inserções e as mudanças que a gente viu. Termina com Besefer Chaim, né? E aí a gente vai ter um Kadish Shalem, que a gente tem em qualquer Arvit, depois da Amidá silenciosa, a gente volta para o que é coletivo mesmo com o Kadish Shalem. Os rabinos gostam dessa parte aqui, na hora de fazer o Dvar Torah. E o Aleino está em verde e vermelho aqui, porque aqui no meu roteiro, quem viu a legenda, tudo que é verde abre o Aron HaKodesh, vermelho fecha o Aron HaKodesh. A noite não é tão importante, porque vai ser uma vez só, mas já vão ver que de dia isso muda bastante. O que mais muda na noite de Rosh Hashanah? A gente tem essa pequena frasezinha, Leshana Tovat Tikatevu, vamos olhar ela nas 4 versões já, e o Kiddush também tem um texto um pouquinho diferente. Como é o primeiro Kiddush que a gente está fazendo no dia de Rosh Hashanah, a gente faz um Shecheanu também. E a gente pode fechar com Adon Olam ou com algum outro poema litúrgico. Geralmente aqui, para diferenciar do Shabbat, se faz o Igdal, né? Um outro poema também muito bonito. E essa brachá final é a bênção dos filhos, né? Que a gente também faz. Yesimcha Elohim Kefraim Vechi Menashe. E aqui eu acabei a noite de Rosh Hashanah, só que eu ainda vou para casa, né? E em casa a gente tem um extra, que eu refaço o Kiddush com a família. Posso fazer uma perguntinha, Dani, antes? Volta. Pode, claro. O que é um Dvar Torah? Dvar Torah. Dvar é discurso, é palavra, né? Então, Dvar Torah é trazer uma palavra da Torá, né? Que pode, aqui tem toda a liberdade, quem estiver oficiando o serviço, se for rabino, se não for rabino, de trazer algum ensinamento, focar em alguma ideia
de Rosh Hashanah, ou se tiver algum acontecimento específico naquele Rosh Hashanah que ele ache mais importante trazer. Mas é isso, né? O Dvar Torah é o momento da fala do oficiante. Obrigado pela pergunta, Carol. Obrigada. Obrigado pela pergunta. Eu vou pular aqui esse Salmo 27. Acho que não vai dar tempo da gente ver ele hoje. Mas aqui, ó, as 4 frasezinhas, né? Leshana tová tikatev vetechatem. Se eu estiver falando para uma pessoa singular masculina, se for singular no feminino, Leshana tová tikatevi vetechatemi. Se for no masculino plural, que é a que a gente viu lá, Leshana tová tikatevu vetechatemu, é a mais comum da gente ouvir, né? As pessoas têm essa imagem de que o plural masculino abarca todo mundo, mas eu convido todos a também falarem Leshana tová tikatevna vetechatemna, que é o plural feminino, e significa Leshana tová, para um ano bom, tikatevna, tikatevu, tikatevi ou tikatev, seja o tempo verbal que a gente tiver, o sujeito que a gente estiver usando, seja inscrito, vetechatemu, vetechatemna, e seja assinado no livro da vida, né? Para um ano bom. E a gente tem um Kiddush diferente, então acho que vale a pena a gente olhar o Kiddush. O começo do Kiddush é igual, se for Shabbat vai ter o Vaichulu, vai ter o Borei Pri Hagefen, Borei Pri Hagafen, mas a segunda parte do Kiddush, ela é diferente, ela é especial. Eu vou pedir para o nosso rabino ler essa tradução para a gente, Davi, por favor. Peraí, Dani. Bendito é você, Adonai nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheu entre todos os povos, nos exaltou acima de todas as línguas e nos santificou com os seus mandamentos. E nos deu, Adonai nosso Deus, em amor, este dia de Shabat, se for Shabat, né? E este dia de memória, um dia para o dia da memória, tocar o shofar com amor, um dia de Assembleia Sagrada comemorando o êxodo de Mitzrayim, pois nos escolheu e nos santificou dentre todos os povos, e a tua palavra é verdadeira e eterna. Bendito é você, Adonai, Rei sobre toda a terra, que santifica o Shabat, se for o caso, Israel e o dia da memória. Yom HaZikaron. Obrigado, Davi. Então, como a gente falou, dizer que o começo é muito parecido, né? É muito, muito parecido com o que a gente viu ali no Kedushat Hayom, né? Por quê? Porque esse Kiddush nada mais é do que um Kedushat Hayom. Vocês concordam comigo? Eu estou fazendo um Kiddush, olha só, né? A própria palavra já tem a mesma raiz, uma santificação do dia de Shabbat, se for Shabbat, e Yom HaZikaron, que era Rosh Hashanah. Então, naquela bênção da Amidah que a gente fez, ela começa muito parecida, que nos escolheu entre todos os povos e nos exaltou acima de todas as línguas. E eu quero convocar, mais do que convidar todos vocês, que sempre que vocês fizerem o Kiddush, vocês lembrem que nós somos escolhidos não por sermos melhores, mas sim porque temos uma obrigação para com toda a humanidade. Isso é um fardo que carregamos, e não um carimbo de preferidos. Tá? E gosto muito da alteração que o Rabino Davi faz, Shebacharbanu im kol ha'amim, em vez de mikol, mikol é dentre todos, e se eu falo im kol ha'amim, eu falo com todos os povos. Né? Então eu estou adicionando todo mundo nessa categoria de humanidade escolhida por Deus. Aqui a gente terminou só a noite de Rosh Hashanah, gente. É bem verdade que a parte da manhã, que também dá mais trabalho, a gente já viu que é a Amidah. Tem algumas especificações na Amidah de Musaf, que a gente vai ver. Nossa, eu estou me vendo 2 vezes.
Mas o básico da Amidá, as inserções e tudo mais, são os mesmos que a gente já viu. Alguém tem alguma pergunta antes de eu usar os últimos 10 minutos? Sim, Por eu. favor, Carol. O que é Musaf? Al-Musaf é aquilo que a gente faz depois do meio-dia. Não, mentira. No Menos Yom meio-dia, a Kippur, gente menos Yom almoça no Kippur. meio-dia. Mesmo no Yom, essa piadinha de Yom Kippur é aquela piadinha que ninguém aguenta mais, mas todo mundo faz. E aí, agora de Al-Musaf? Musaf, a palavra Musaf é adicional, tá? Então, nos dias santos, como a gente teria olhado na Torá se eu tivesse dado mais atenção para a origem de Rosh Hashanah e não para a liturgia, a gente ia ver que na Torá, os dias que são considerados Yom Tov e o Shabat têm a orientação de que a gente faz um sacrifício extra, um sacrifício adicional, o sacrifício de Musaf, como a palavra diz, adicional. E como a Amidá, como a grande oração, né, a Tefilá, a reza, segundo o Talmud, ela nasce como um substituto para o sacrifício, lembrando que a palavra sacrifício, sacro ofício, em português, em hebraico é aproximação. Então, como a Amidá é aquilo que nos aproxima do que é divino, nos dias santos e em Shabat, existe essa tradição talmúdica de que a gente repete a Amidá com algumas diferenças. Aí alguns podem perguntar para mim, mas Dani, no sábado lá no Neshama a gente faz a Amidá só uma vez. A gente não faz o Musaf. Sim, no mundo do judaísmo liberal, no mundo do judaísmo reformista principalmente, porque no Massorti, no conservativo, tem as duas escolas. Já vi gente que defende, já vi gente que não defende essa ideia, né? A gente não precisa repetir, uma vez se a gente fez a primeira vez com bastante kavaná, a gente não vai repetir, porque vai exatamente repetir o mesmo texto. Em Rosh Hashanah, em Yom Kippur, isso não é uma verdade. Porque o Musaf de Rosh Hashanah e o Musaf de Yom Kippur tem muitas coisas diferentes da Amidá de Rosh Hashanah e da Amidá de Yom Kippur. Então, os 10 minutinhos que eu quero agora é para mostrar para vocês o roteiro da manhã. A gente vai falar um pouquinho da manhã e a gente vai deixar para o próximo dia. A gente vai entrar profundamente na manhã de Rosh Hashanah. E aí a gente vai poder falar mais do Musaf. Eu Por quero favor, roubar um minutinho só antes de você quanto você fazer quiser, Davi, por essa favor. Não quero roubar muito do seu tempo, mas eu queria aproveitar, porque eventualmente alguém tem que sair daqui a pouquinho, para os nossos avisos rapidamente. Na quarta-feira, ou seja, depois da manhã, a gente tem estudo da Parashá Kitetse. Falaremos sobre muitas mitzvot, são 70, acho que 4 mitzvot, né, que tem nessa Parashá, entre elas 4 que falam sobre a guerra, muita ligação direta com o que está acontecendo hoje, né, em várias partes do mundo, como você sabe. Quem vai fazer o estudo na quarta-feira é o estudante rabínico Camilo Zeituni. Então vai ser uma experiência diferente. Acho que a maioria de vocês talvez não conheça ele, mas acho que vai ser muito interessante. Eu nunca ouvi ele falar, mas estou muito animado com a ideia de ouvi-lo na quarta-feira, às 8h30, nesse mesmo endereço de Zoom. E no sábado a gente se encontra às 9h30 na Rua Bahia, para o nosso Shacharit Shabbat. E na segunda-feira que vem temos a continuação, que é justamente sobre o que o Dani estava falando. E o último aviso, só não esqueçam, estamos hoje, segunda-feira, precisamente há 3 semanas de Rosh Hashanah. Começa daqui a 3 semanas, exatamente no dia 22 à noite.
Não esqueçam, quem ainda não o fez, não esqueça de fazer a sua inscrição para que a Laila saiba quem vai participar, quem não vai participar. Enfim, quem vai participar online também precisa se inscrever, não se esqueçam disso, vai ser diferente. Rosh Hashanah Yom Kippur não vai ser nesse ambiente que a gente está aqui hoje, vai ser um outro ambiente, então precisa se inscrever para, enfim, receber as instruções direitinho. Quem vai participar presencialmente, melhor ainda, mas não deixe de se inscrever, avisar amigos, avisar familiares, todos são bem-vindos, teremos lugar para todos, se Deus quiser, tá bom? O link, para quem não lembra, tá no nosso grupo de frequentadores e também é só entrar no neshama.org.br, nosso novo site, e ali tem um link direto para o formulário de inscrição também, tá bom? Acho que é isso. Obrigado, Dani. Obrigado a você, Davi. E eu vou reforçar o que a gente falou agora há pouco. Quem ainda não consegue ler sem ser transliterado, por favor, manifeste-se para a gente poder montar a nossa nova turma de alfabetização de hebraico com o Moré Aguinaldo. Liguem para a Laila Razé, aquela Laila. Não entenderam? A Laila Razé? Não, né? Tudo bem, desculpa. E aí a gente vai poder montar uma turma. Tem alguns interessados, então, por favor, divulguem para mais pessoas para que a gente feche uma turma e esses interessados não fiquem esperando. Até Rosh Hashanah do ano que vem. Pessoal, para a gente finalizar, tá? Eu sei que foi muita coisa, espero que não tenha sido pesado, apesar de muita coisa, mas eu queria mostrar para vocês agora esse roteiro aqui. Tá? Então, esse roteiro aqui é o roteiro de Shacharit e Musaf de Rosh Hashanah. Como vocês podem ver, ele é um pouquinho mais longo do que a noite de Rosh Hashanah. Mas o meu ponto agora, nesses últimos 5 minutos, é mostrar para vocês, olha, quem vem aos sábados lá no Neshama, vai ver aqui, ó, começamos com Modeani, aí a Sheriat Tzara é uma bênção que a gente nem sempre faz, às vezes sim, às vezes não, mas logo em seguida vem o Eloai Neshama, o Matov às vezes vem antes, às vezes vem depois, mas também é uma coisa para iniciar. As bênçãos da manhã que a gente sempre faz juntos, alternado, o Dula Adonai, que o Denis sempre presenteia a gente, né, com aquela voz suave, deliciosa que ele tem. O que Leolam Hasdo nem sempre a gente faz, mas é um texto que se faz em Shabbat normalmente também. Baruch Sheamar a gente faz, Mismoshir a gente faz. Então, é basicamente o mesmo shacharit, o mesmo aquecimento de Rosh Hashanah. A primeira coisa que eu mudei aqui, que eu coloquei em vermelho para vocês, é esse Hameler. E aí alguns podem perguntar, mas o que tem de especial nesse texto do Hameler? E eu vou dizer para vocês, nada. O que tem de especial no texto do Hameler, eu vou ter que parar para mostrar para vocês, não sei se vai dar para vocês verem. O texto é exatamente igual, mas no Mahzor da Sefer, que se você colocar lado a lado com o Sidur da Sefer, a única diferença é que a palavra Hameler ela vem sozinha em letras maiores. Estão vendo aqui? Isso para reforçar aquilo que eu falei para vocês. Uma das características mais importantes dos Yamim Noraim é essa imagem de Deus como um rei. Então, por mais que a gente todo Shabbat fala, né, Hamelech HaYoshev Al-Kiseram Venissah, em Rosh Hashanah, o Hazan costuma entrar aqui, é uma tradição. Então, até aqui, a comunidade vai trocando o Shlichei Tzibur, ou um mesmo Shaliach Tzibur vai tocar, né, todo o aquecimento, as bênçãos da manhã. Aqui entra o Hazan. E ele vai entrar fazendo essa palavra Hamelech longa. Ai, 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 ai. Faz todo um nigun. Hamelech Yoshev Al-Kiseram Venissa. Então, por mais que o texto seja o mesmo, a gente tem uma kavaná um pouquinho diferente,
mudando a melodia, mudando o nusach, mudando a forma como a gente vai conduzir a reza. Tá? Então, essa é a primeira mudança, e vocês estão vendo que não é nem uma mudança tão grande assim. E a gente continua o texto, a mesma coisa do Sidur. A mesma coisa do Sidur. Basicamente, a mesma coisa. Não tem quase mudança nenhuma. Tá? Eu esqueci de pintar de vermelho aqui, que tem uma pequena mudança, que eu já vou mostrar para vocês. Essa pequena mudança, acho que vai ser a última coisa do dia. Tá? Antes de mostrar essa mudança, o que nos espera na próxima aula? Agora a gente vai ver todas essas diferenças aqui que a gente já viu. Os Ochenu Lechaim, não vamos ver de novo, mas a gente vai ver algumas coisas como esse Misod, os Piutim, Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Mloch Leolam Vaed, Le'el Orech Din, Avinu Malkeinu, o Salmo 27, que a gente já começa a fazer em Selichot, o Adonai Adonai, que a gente viu na vez passada, onde ele vai entrar em Rosh Hashanah, o Va'ani Tefilati, que a gente fala todo o Shabat antes da leitura da Torá, aqui a gente canta ele 3 vezes, né? Enfim, o que tem de leitura de Torá, a gente vai ver algumas coisas, espero que dê tempo de ver quase tudo. E o que a gente vai ver de mais importante é que, como eu falei para vocês, que o Musaf é um pouco diferente, né? Vocês veem quantas coisas vão entrando, né, nesse Musaf. O Musaf começa aqui, vai ter o Netanetokef, vai ter esse Aleino de Malchuyot, e aí a gente tem 3 brachot, em vez de uma brachá, que substitui as 13, a gente vai ter 3, que é Malchuyot, Zichronot e Shofarot. A gente vai ver tudo isso em mais detalhes. Hoje, para finalizar, eu quero só mostrar para vocês, deixa eu clicar aqui, obrigado, zoom, que logo depois do Barehu, a gente tem aquela brachá que a gente faz, né? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Yotzer or uvorech choshech Ose shalom uvorech hakol. E adiciona Orolam beotzar chaim Orot me'ofel amar vayehi. Lai, 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 lai. E continua do mesmo jeito, para terminar. E a gente está adicionando nessa abertura da primeira brachá. Lembra que eu falei para vocês que essa abertura da brachá, ela vai terminar lá no final, depois do Or Hadash Al Tzion Ta'ir, Yotzer HaMeorot. Então a brachá comprida, longa, né? A gente adiciona nessa brachá que fala do Deus Criador, aqui a gente focando na criação da luz, Or Olam Beotzar Chaim, a luz do mundo no tesouro da vida, Orot Me'ofel, brilha nas trevas, Amar Vayehi, Deus disse e assim foi. Né? Então, reforçando que Deus cria o mundo através da palavra. A gente já no começo da liturgia fez o Baruch She'amar, que fala isso. Baruch She'amar Vehaya Olam, bendito aquele que falou e o mundo existiu. A gente, em Rosh Hashanah, está celebrando a criação do mundo. A gente, em Rosh Hashanah, está celebrando o 6º dia da criação, a criação do ser humano. Então, a gente tem um reforço nessa brachá, logo depois do Barehu, dizendo de quão bom é essa luz, de quanto ela é um tesouro da vida, o quanto ela nos tira das trevas, e que Deus simplesmente falou e a luz existiu. Queridos, muito obrigado por me acompanharem hoje. Espero que isso possa ajudar a todos a ter um Rosh Hashanah mais significativo, pelo menos na noite que a gente viu agora. Segunda-feira que vem, a gente vai fazer um passeio por todo o Shacharit e Musaf de Rosh Hashanah. Conto com todos vocês. Super obrigada. Obrigada. Nós esquecemos do Cádiz. Não esqueci. Não sei se dá tempo, mas a gente pode fazer. Não esqueci. Eu lembrei, mas o Dani não deu atenção.
que pode fazer. É um Kaddish mais falado do que qualquer coisa. Eu vou abrir isso aqui. Cadê? Já Para quem tiver com Shavuot, está na página 326. eu estou com uma só na mão. É antes das bênçãos da manhã. É logo antes das bênçãos da manhã. Depois, não, no Maflor não vai ter no Sidur só. Acho que é só no Sidur. É só no Sidur. Do Shabat eu não achei. Não, tá no. Procura o Shavuot. Ele fica depois. Shabat eu tenho, 326, né? Se alguém tiver com ele na página e quiser liderar, eu agradeço. Para eu não correr o texto de memória. Mete a bronca aí. Vamos lá. Itgadal veitkadash shemei rabah. Amém. יעמד דברה חירותי וימליך מלכותי בחייכון ומכון וחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. Amém. יש מרבה מברך לעולם ולעלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. Amém. לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן. Amém. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידיון ועל כל מען דיעסקין באורייתא די ורטרא קדישא הדין ודי בכל אתר ואתר יהיה להון ולכון שלמה רבה חינה וחסדה ורחמין וחיים אריכין ומזוני רוויחי ופורקנה מן קודם אבוון דבשמיא ואראה ואמרו אמן. Amém. יהא שלמה רבה מן שמיא וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Amém. עושה שלום במרומיו, יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Amém. Agora sim, Davi. boa noite. Davi, como nem todo mundo vai estar com o livro, posso ler a tradução do específico do Derabanan aqui, rapidinho? Pode. Antes de você ler, pode sim, mas antes de você ler, só um detalhezinho, só para, enfim, aproveitando o momento. Não sei se a gente falou na aula de Filá, mas eu não estou lembrado, pelo menos. Essa é a função original do Kaddish, né? Hoje em dia a gente conhece o Kaddish como sendo a reza dos mortos, né? Que não fala nada sobre mortos, obviamente, né? Mas a reza dos enlutados, não vou falar dos mortos, a reza que os enlutados fazem durante o período do luto. É assim que a gente conhece o Kaddish, mas o Kaddish não fala nada sobre morte. E além disso, a função original do Kaddish era justamente terminar um estudo como a gente está fazendo agora. Então, estamos seguindo a tradição dos nossos sábios e esse é o pedacinho que o Paulo vai ler agora. Vai, Paulo. Isso. Então, é um texto interessante que a gente vê pouco no dia a dia das rezas, né? Meu Deus, concede a tua bênção a Israel e a Rabanan, sobre todo o povo de Israel, sobre seus sábios e seus discípulos, e sobre todos os discípulos dos discípulos, e sobre todos os que estudam Torá com dedicação, nesse lugar sagrado e em qualquer outro lugar. Que todos possam usufruir de muita paz, graça e bondade, misericórdia, vida longa e sustento farto, e redenção da parte do Pai nas alturas celestiais, e digamos amém. Amém. Obrigado, Muito bonito. Paulo. Obrigada. Paulo, obrigada, Dani. Obrigado. Respondendo aqui, eu vi agora. Existe tudo online, tá, Petrucci? Eu mostrei no Sefaria. No Sefaria você tem 4 ou 5 Mahzorim diferentes. Sefaradi, Ashkenazi curto, Edota Mizrahi. Eu posso preparar isso para mandar, com prazer. Os links. Legal, por favor. Eu queria. Me cobrem. E eu vou cobrar aqui que só a Lu e a Fernanda mandaram o Vidui até agora. Eu vou mandar o meu também no grupo. Agradeço a Lu e a Fernanda que mandaram o Vidui. A gente está esperando mais, porque a gente tem que dar trabalho para o Celso. O pessoal não dá vida mole para ele, não. Isso aí.
Obrigado, Dani. Boa Obrigado, noite Davi. a Obrigado, Carol. Obrigado a todos. todos. Boa Bom noite. descanso, boa Obrigado, boa semana. noite. Shavuot Tov para Até todos. quarta-feira. Nos vemos Até quarta-feira.